o Salmo 102. E começando com o versículo 5, vamos mencionar até o 6. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Hoje, saí por alguns minutos para as colinas e fiz uma pequena caminhada por uma estradinha. Não quis ir muito longe porque me disseram que havia cascavéis por lá. Não sou amigo de cascavéis. Por algum motivo, eles também não são meus amigos. Temos muitos deles onde moro, então já temos experiência. Eu deixo minha esposa matá-los e ela faz isso. Ela não tem medo. Bem, pelo menos nunca soube dela ter medo de nada. Mas certamente ela não tem medo de cobras. Ela nasceu e cresceu na China, em uma cidade onde, segundo ela, nunca foi dormir sem ouvir disparos de armas. Assim ela aprendeu a não sentir medo, pois nunca viu isso em seu pai ou mãe, mesmo quando a cidade mudava de mãos de tempos em tempos, à medida que bandidos ou senhores da guerra chegavam. E finalmente vieram os japoneses. Meu sogro tinha um grande hospital e sobreviveu a tudo isso. Ela viveu lá por 17 anos. Mas quero dizer que hoje, enquanto caminhava por aquele pequeno lugar, comecei a pensar e meditar um pouco. Observei um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro. É um pássaro grande e com cores diferentes. Talvez seja uma pega, não tenho certeza, mas certamente tem um som estranho para quem é da Carolina do Norte. Então o pássaro se sentou em um poste de cerca e ficou ali, sozinho. Nenhum companheiro apareceu. Onde moro temos muitas pombas e, como sabem, elas formam pares para a vida, andam juntas, compartilham amizade, convivem e têm filhotes. Mas esse pássaro hoje parecia estar completamente sozinho. E pensei nesse trecho das Escrituras, encontrado no Salmo 102. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Sabe, nesta noite, há muitas pessoas solitárias aqui. Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui nos Estados Unidos, 70% mais pessoas vivem sozinhas em residências de uma só pessoa em comparação a 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado recentemente dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões de pessoas. O que você diria sobre Denver ou a cidade de onde veio? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidos por pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. O álcool e as drogas muitas vezes representam tentativas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma viagem e a embriaguez dá a sensação de que você tem companhia. Por outro lado, caminhar com Cristo é uma jornada onde você realmente tem Jesus ao seu lado, como Senhor e companheiro constante. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens recorrem às drogas por diversão, acabam viciados ou cedem à pressão dos colegas. Mas milhares se voltam às drogas por estarem sozinhos. Uma matéria de capa de uma revista abordou recentemente nossa juventude negligenciada. A matéria dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo essencial falta na vida de milhões. Segundo o artigo, há uma negligência espiritual que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool, muitas vezes culminando em suicídio. O que pode ser feito? Uma das palavras-chave na Bíblia é comunhão, da qual deriva o termo comunicação. Jesus se encontrou certa vez com um homem solitário, doente e paralisado por 38 anos. Esse homem havia permanecido no mesmo lugar, solitário e exausto, sem um amigo sequer. Jesus olhou para ele e perguntou: "Você precisa de um amigo?" E ele respondeu: "Sim." Aquele homem, carregado de solidão e dor humana, estava imerso na multidão sem rosto, mas Jesus o escolheu. Naquele dia, ele tornou-se amigo desse homem e o curou.
Ele pode ser seu amigo nesta noite, se você permitir. A solidão, na verdade, começou no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus. Eles disseram: não precisamos de ti, Deus, podemos construir este mundo sem tua ajuda. E assim fizeram uma escolha terrível. Decidiram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho, tentaram construir seu mundo. E o pecado entrou naquele belo jardim. Foi transmitido à geração seguinte, e à próxima, e à próxima. Até chegar a você e a mim. Todos nós temos essa doença, e ela é fatal. Ninguém escapa do julgamento causado pela doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e herdadas por todos os habitantes deste mundo. No jardim, Deus procurou por Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas o procurou para que Adão soubesse onde ele próprio estava. Deus perguntou: Adão, onde você está? E Adão tentou se esconder, costurou folhas de figueira e as vestiu. Ele nem sabia que estava nu até aquele momento. Mas ele não conseguiu se esconder. A solidão nunca respeitou ninguém. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis, rainhas, carpinteiros, encanadores e todos os outros, já sentiram essa coisa terrível chamada solidão. Em João 13 é relatada a última ceia e a traição de Judas. E as Escrituras dizem: ele saiu e era noite. Nunca ninguém se afastou de Jesus sem que fosse noite. Talvez tenha havido um tempo em que você conhecia a comunhão do povo de Deus, sentia paz com ele. Mas você se afastou, decaiu, virou as costas. Houve um momento em que você conhecia Cristo. Sentia que o conhecia. Um tempo em que parecia que você estava comprometido com Deus. Mas agora, seu coração esfriou e endureceu para as coisas espirituais. Outras coisas, outros deuses e prazeres o afastaram. Você saiu da presença de Deus e descobriu que há escuridão lá fora. Você não tem mais comunhão com verdadeiros crentes, não se sente realmente à vontade no mundo em que vive e certamente não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga quanto a de um cristão desviado que afirma com a boca conhecer a Cristo, mas sabe no fundo do coração que não o conhece. Quantos de vocês estão divididos, com um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos torna solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você vivesse na solidão. Centenas de pesquisas comprovam que nossa sociedade não nos tornou mais ajustados ou felizes. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensorial, mas isso gera amargura e uma perda do sentido de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam dejetos e lama. Lembre-se da história de Jesus com a mulher no poço. Ela era uma mulher solitária. Teve vários maridos. Não encontrou satisfação, paz ou alegria. Jesus veio, falou com ela, perdoou seus pecados, transformou sua vida e fez dela uma nova pessoa. Ela foi à aldeia de Sicar e disse a todos: aqui está alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos foram encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mesmo cercado por grandes multidões, às vezes ele estava sozinho, até no final. As Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As mesmas multidões que clamaram Hosana, em um dia, 5 dias depois estavam crucificando-o. E por fim, ouvimos da cruz, Jesus pendurado no madeiro, morrendo por você e por mim. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou sobre si naquela cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar plenamente. Jesus tomou sobre si os seus pecados,
o seu julgamento,